Olá, estamos de volta. Agora são 6 horas e 36 minutos e essa semana o Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou um balanço parcial do número carcerário, do mutirão carcerário, instituído no último dia 10, com a finalidade de reduzir a tensão no sistema prisional do Estado. 432 presos provisórios tiveram a liberdade concedida durante a primeira semana do mutirão. Parte deles terá que usar tornozeleira eletrônica, além de outras medidas definidas pela Justiça. Esse foi o pontapé inicial do tribunal para o exercício de 2017. E para conversar mais sobre esses e outros assuntos e dar mais detalhes sobre as ações do tribunal ao longo do ano, nós convidamos aqui para o estúdio do Manhã Anual o desembargador Flávio Pascarelli, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Desembargador, seja muito bem-vindo ao Manhã Anual. Obrigado pela oportunidade. A gente começa falando desse mutirão, que é o que está em evidência hoje. Muita gente tem procurado a justiça para tratar desse assunto, né? Como que vocês se organizaram para fazer esse atendimento? É uma prática comum, mas há pelo menos 2 anos o TJ Amazonas não realizava esse tipo de mutirão, né? O mutirão é um projeto do CNJ, então deve acontecer todo ano. Há 2 anos o tribunal não realizava e os acontecimentos precipitaram a realização desse que está acontecendo. Como que tem sido? Eles têm que procurar direto o tribunal ou o trâmite está sendo equivocado? A gente tem visto nas reportagens muita gente indo direto no TJ para tentar uma audiência ou conseguir a liberdade de um familiar preso. Veja bem, o que é o mutirão? Qual é o objetivo dele? É revisar o processo de réus presos, tanto provisórios quanto definitivos. Então não há necessidade sequer de pessoas procurarem o TJ. Isso está ocorrendo, mas as prisões vão ser revisadas pelos juízes, independentemente da procura. Então, independente de ir lá ou não, todos os processos que vão ser avaliados? Todos serão reavaliados, até porque o mutirão não tem prazo para terminar. Todas as prisões vão ser reexaminadas. Para conseguir atender tanta gente, são mais de 100 atendimentos diários, né? Como que o tribunal tem lidado? Houve um reforço efetivo de que forma? Veio gente do interior ou tem gente trabalhando um pouco mais aqui? Nós trouxemos 19 juízes do interior para trabalhar junto com os juízes das varas criminais, né? Tanto entorpecentes, varas comuns, júri, então todos estão com esse espírito de colaborar. Existe também o reforço de estagiários, né, que dão um suporte técnico? Não, na realidade nós não temos esse reforço. Não, estamos trabalhando com o que temos. Não houve essa possibilidade. Seria o ideal. Entendi. Agora, essa questão do mutirão carcerário que está bastante em evidência, chegou a atrapalhar de alguma forma o cronograma que foi estabelecido para o tribunal ao longo desse ano? Não, como eu disse antes, apenas antecipou algo que seria feito, né? Mas, e nos pegou no recesso. Preciso dizer isso. Nós estávamos no recesso e trouxemos juízes que estavam de folga. Entendi. Esse procedimento que a gente falou ainda há pouco, dos familiares irem direto no tribunal antes de procurar advogado, antes de procurar a defensoria, acaba dificultando um pouco e tumultuando esse atendimento. Qual é a recomendação para essas pessoas? Qual o procedimento que elas devem fazer? É preciso procurar de fato um advogado ou pode, de repente, aguardar que o processo seja analisado como já está previsto? O melhor é que os advogados e defensores públicos procurem as varas para discutirem esse processo. Aliás, a OAB e a Defensoria já estão integrados, juntamente com o Ministério Público, ao próprio mutirão. Então, a rigor, não haveria necessidade dos familiares procurarem os juízes. Isso só atrapalha. As sentenças que estão sendo dadas a partir de agora, dessa avaliação, elas estão colocando várias pessoas em liberdade. Existe um perfil dessas pessoas que estão ganhando a liberdade? De que forma essa liberdade está sendo concedida? Muita gente em casa tem a preocupação de saber quem que voltou para a rua, claro, né? Quem que está livre. Quem são essas pessoas, desembargador? Veja bem, nós temos 2 categorias de presos. Os presos provisórios e os presos com sentença definitiva. No caso dos últimos, os com sentença definitivas, eles serão soltos se já tiverem direitos à progressão de regime, por exemplo, saindo do regime semiaberto para o regime aberto. Então, nesse caso, ele estará solto. Ou se o condenado já tiver direito à liberdade condicional. Portanto, o exame é apenas para reconhecimento de direitos do condenado. No que diz respeito aos presos provisórios, nós estamos revendo as condições
que o levaram à prisão. Se essas condições permanecem, eles continuam presos. Se não permanecem, a soltura se impõe. É uma questão legal, não há maior problema nisso. Então, há caso de preso, por exemplo, que ganha liberdade, mas uma liberdade provisória e continua respondendo o processo. Continua respondendo o processo, né? Ele vai, porque há uma presunção de inocência. É preciso que as pessoas entendam que a regra é a liberdade. A prisão é uma exceção. Então, a prisão provisória é uma exceção muito grande. E isso acontece em determinados casos. Entendi. No caso dos presos que estão ganhando liberdade, que já vão progredir de pena, de regime, eles ainda têm algum tipo de acompanhamento fora? Tem que assinar algo no fórum, usa a tornozeleira, presta serviço? Eles sofrem determinadas restrições, né? Em alguns casos, inclusive, a tornozeleira com monitoramento. Então, há um controle. Nós não podemos soltar sem nenhum controle. Uma das medidas adotadas pelo TJ durante esse período também de crise carcerária são os grupos que foram criados, né? O que tem de grupo hoje dentro do TJ, nas varas também, para dar esse suporte? Esse é um grupo temporário, né? Como eu falei antes. Reunimos juízes para que possam ajudar no reexame dos processos. Mas não existe exatamente um grupo permanente para que isso aconteça. Mudando de assunto, saindo do mutirão carcerário que está bastante em evidência, quais são os projetos para o ano de 2017 no Tribunal de Justiça? Bom, nós já apresentamos alguns projetos, inclusive na Assembleia. A nossa preocupação maior desde a posse é com a questão dos crimes contra a administração pública, com o Tribunal do Júri, né, e com a vara de execuções penais, além da vara que trata da violência contra a mulher. Então, vamos reforçar essas varas para que tenhamos respostas mais imediatas. Existe algum empecilho para isso? Esbarra em algum problema financeiro, estrutural? Problema financeiro há. Então, nós estamos trabalhando com remanejamento de pessoal e utilizando com mais eficiência o sistema de tecnologia. É preciso que a gente comece a trabalhar com a tecnologia, esquecendo o papel. Isso possibilita melhores resultados com menos pessoal. Existe previsão de concurso para o Judiciário Amazonense? Nós estamos encerrando um concurso para juiz com 23 vagas. Passaram mais de 50 candidatos. Portanto, devemos preencher as comarcas que já estão sem juiz muito em breve. O procedimento é levar esse juiz para o interior do Estado. No primeiro momento, quando é aprovado em concurso, vai para a primeira instância. O juiz começa na primeira instância, como você colocou, e na primeira instância, que é o interior do Estado do Amazonas, né? De lá ele é promovido para a segunda instância e, em alguns casos, chega de desembargador. Hoje, qual é a realidade do judiciário no interior do Estado? Tem quantos municípios que não têm um juiz fixo ou que existem juízes acumulando comarcas? Bem, são 23 vagas que nós oferecemos. Portanto, em princípio, são 23 comarcas sem juiz. Nós pensamos em agregar algumas comarcas, ampliando a competência de outras. Então, teremos menos juízes no interior, mas muito mais presença do judiciário. Ontem aconteceu um acidente que chamou a atenção do Brasil inteiro, que foi um acidente aéreo onde morreram 4 pessoas, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teoriza Vasquez, que é o ministro relator da Operação Lava Jato. Hoje é destaque em todos os jornais nacionais, é destaque em jornais internacionais também, e é algo que eu gostaria de tratar com o senhor, porque eu vi que houve uma publicação no site do Tribunal de Justiça, uma mensagem de pesar, e também como fica a partir de agora, né? A gente já viu entrevistas da ministra Carmen Lúcia que ela ainda não definiu a questão do Lava Jato, que é um processo, um caso que está na Justiça há um bom tempo e que o Teori estava prestes a abrir a delação, né? Tornar a delação de mais... homologar essas delações e tornar público todo esse conteúdo. Como fica isso a partir de agora? Primeiro, eu quero dizer que essa é uma perda, muito mais do que para o Judiciário, uma perda para o Brasil, né? O ministro era muito respeitado, agia de uma forma discreta, como deve ser todo juiz, todo magistrado, e estava à frente de um dos processos mais importantes para o país. O procedimento é muito simples. Um outro magistrado vai ocupar o seu lugar na Câmara, um outro ministro, e deve assumir a relatoria. Esse ministro, ele vem de indicação do governo federal? Não, veja bem, não necessariamente é o novo ministro que vai assumir esse processo. É possível que um ministro que já esteja na casa peça a sua
transferência, sua remoção para a Câmara, onde trabalhava o ministro falecido, e então ele assumiria o lugar e o processo. Pode haver também uma redistribuição, né? Se a presidente da casa entender, para os que já estão dentro do pleno. A presidente tem essa possibilidade, mas acredito que isso vai acontecer normalmente pela substituição do ministro falecido. Ok. Presidente, muito obrigada por sua agradeço. participação aqui no Manhã no Ar, por ter vindo trazer esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigado. E olha, para ajudar a combater a crise no sistema carcerário, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou ontem que cerca de 1.000 homens das Forças Armadas devem atuar dentro dos presídios do país. Aqui no Amazonas, o Exército pretende utilizar equipamentos de operações de guerra, capazes até de rastrear debaixo d'água. Trata-se de um detector de minas, aparelho de tecnologia australiana de alta precisão, capaz de identificar metais como armas e celulares, comum em missões humanitárias e de paz. Ele já foi usado em Manaus para fazer varreduras durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Recentemente, o equipamento ajudou na última revista dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim e deve ser adotado nas próximas ações nas unidades prisionais. Os homens do Exército não vão ter contato com os presos. Só vão entrar para as revistas depois que a Polícia Militar isolar os internos nos pátios. Na demonstração feita nesta quinta-feira pelo 2º Grupamento de Engenharia do Exército, um objeto foi enterrado para que o aparelho localizasse. E a missão foi cumprida com eficiência. O detector é capaz de encontrar materiais escondidos em paredes e até embaixo d'água. É um material de emprego militar e para isso ele tem que obedecer certas condições. Então, 3 delas é o quê? Ele tem que ser sujeito a impactos, tá? Choques, impactos, a vibração, tá? E a imersão. Então isso aí fazem dele um equipamento especializado e próprio para ser empregado em operações militares. E a Defensoria Pública do Estado começa hoje o cadastramento das famílias dos presos que morreram nas rebeliões que ocorreram nos presídios de Manaus no início do ano. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com Danilo Alves para falar mais sobre e dar mais detalhes sobre isso para a gente. Olá, Danilo. Esse cadastramento para o pagamento das indenizações será o mesmo estipulado para todas as famílias? Como é que vai funcionar esse processo? Pois é, Adriane, é o mesmo valor sim. Houve uma reunião há 2 semanas aí com a PGE. No caso, será aí R$50 mil para cada família, dependendo, lógico, se a família estiver 1 ou 2 presos. Enfim, o sistema foi acordado R$50 mil. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse atendimento que acontece hoje e amanhã são os defensores públicos dos direitos humanos e também dos direitos coletivos, Carlos Almeida e Roger Queiroz, para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Muito bom dia. Conta pra gente, então, como é que vai funcionar, doutor, essa questão dos atendimentos. Quem pode vir aqui para poder reivindicar, para poder conseguir essa indenização? Os familiares dos presos, é claro. Bom, conforme já foi esclarecido pela mídia, a Defensoria vai estar recebendo hoje, no dia 20 e amanhã, no dia 21, os familiares dos presos que foram assassinados nos estabelecimentos prisionais de Manaus. Nós já possuímos as relações das pessoas que foram assassinadas, mas independentemente disso é necessário montar um processo administrativo para cada família, motivo pelo qual chamamos as famílias para abrir esses processos e juntar os documentos necessários. Hoje é dia de receber e apesar de ainda não ser 8 horas da manhã, já existem pessoas aqui para poder fazer o cadastro. A gente já viu mesmo, tem várias pessoas, várias famílias aqui dos presos que foram mortos. Agora, doutor, existem também a relação de gente, de pessoas que podem realmente se tentar ter uma vantagem, porque a gente sabe que são R$50 mil sobre essa questão aí do acordo. E existem também algumas pessoas que podem ver uma outra mãe, que não pode ser uma mãe, a mãe biológica, uma outra mãe de criação. Existe todo esse processo, né, para poder juntar essa junta de documentos, para também fazer essa triagem dos familiares, certo? O papel da Defensoria nesse momento justamente é esse, é fazer esse levantamento, ver justamente se a vítima tinha filhos, se não tinha filhos, se era casado, separado. Então, todas essas informações nós vamos receber agora, quando a família trouxer esses dados e aí documentado, claro, para poder fazer a formalização desses acordos junto à PGE. Agora, doutor Carlos, depois disso, o que acontece? Depois desse processo administrativo aí que vocês vão instaurar para cada familiar, o que acontece? O Estado vai sim pagar por conta desse processo administrativo ou, se não, caso não acatar, possa acontecer um processo judicial?
Bom, o que é fato é que logo após o incidente ocorrido nos estabelecimentos prisionais, o Estado do Amazonas já por documento já compreendeu que há responsabilidade e isso já poupa a existência de um processo judicial. A discussão é tão somente com relação aos valores. E apesar de não haver formalização até o presente momento da PGE nesse sentido, mas o fato é que foi coordenado e ajustado que havia a reparação com base nos precedentes do STJ. Os precedentes indicam os valores que já foram anunciados, inclusive, e esperamos que após a concretização desses processos, que é basicamente para poder identificar a inexistência de conflito entre as famílias, encaminhar a PGE para fins da reparação. Se isso acontecer extrajudicialmente, não existe motivo para ação judicial. Se não acontecer, haverão sim as ações judiciais. Agora são 64 vítimas, né? 64 mortos nessas unidades prisionais. Existe aquela questão da demora desse pagamento de indenização? O que vocês esperam esse prazo? A gente sabe que quem vai pagar é o Estado, mas existe aí alguma esperança, algum prazo, já que eles já disseram quando eles vão pagar esse valor? Não existe prazo para isso, mas é bom registrar o seguinte, o processo judicial demora anos. Por exemplo, o Carandiru, até o presente momento, ainda existe o litígio em andamento. Com um processo administrativo, o único senão é o trâmite burocrático para fins da realização do pagamento, o que é necessário. Então, isso pode demorar tanto de semanas ou então alguns meses, o que é bastante rápido dessas circunstâncias. Mas, no caso, todos serão pagos? De acordo com o que foi assinalado pela PGE, sim. Mas nada foi formalizado de documento ainda, né? Não foi formalizada a questão referente às indenizações, ao valor da fixação delas. Mas com relação à compreensão de que o Estado é responsável, sim, existe essa já fixação. Agora, doutor Roger, um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos. Vocês dois, no caso, já visitaram essas unidades prisionais, sabem que realmente existe aí uma precariedade no sistema. E só fala um pouquinho sobre o que essas pessoas, o que esses familiares passam justamente depois desse massacre que teve, né? Existe aquela questão também não só da perda do parente, como também depois disso, o depois, né? A gente sempre sabe que é bem difícil. Vocês têm relação com esses familiares? O que eles falam para vocês sobre essa situação? Bom, a principal preocupação nesse momento é a incomunicabilidade. O que é isso na linguagem legal? O familiar não pode ter contato com o preso e, na linguagem do sistema, fica na tranca. Então, essa condição que acontece logo após uma rebelião é até natural, por uma questão de segurança e tudo mais. O que a gente percebe é que há uma ênfase agora nessa situação, principalmente com a chegada da Força Nacional, e há uma preocupação com essa questão da segurança. A Defensoria, por outro lado, ela busca que também seja dada ênfase à questão dos direitos humanos. O que a gente não admite é que se amontoem presos numa cela, como na Vidal, logo no início, quando reabriu, a gente soube que eles ficaram na parte que era da capela e da enfermaria, que é uma parte pequena, uma parte bem pequena. E aqueles 281 homens que foram levados para lá, hoje são 277, mas ficam ali naquela condição que não é uma condição boa. O próprio CNJ, ano passado, quando veio aqui, e o presidente do tribunal à época disse que era um local cruel, degradante, desumano. Então, assim, essa reativação, ela soa meio como um passo para trás do Estado. E a Defensoria vai ficar em cima disso, porque não se admite que um espaço como aquele possa abrigar pessoas. E não só lá. Nas outras unidades em que está havendo essa incomunicabilidade, a gente tem que ficar em cima para que não haja esse desrespeito aos direitos humanos. Agora, a gente vê muitas pessoas, muitas famílias dos presos que foram mortos nas unidades prisionais já estão aqui no auditório da unidade do DPE, que fica no centro da cidade. Vamos só frisar para as pessoas que são os parentes dos familiares dos presos, né, para saber direitinho o horário que eles podem vir aqui hoje e amanhã e a unidade que eles podem vir aqui, a unidade do centro do DPE, né, doutor? Exatamente, a unidade é da rua 24 de maio, número 321, no centro, é o prédio da Defensoria Pública, e o horário é de 8 às 14, e é hoje, dia 20, e amanhã, sábado, dia 21. Muito obrigado, doutor Carlos, doutor Roger. Então é justamente isso, Adriane, é para começar a fazer essa triagem, esse processo administrativo, para que as famílias desses presos consigam esse benefício. No caso, na verdade, é um direito que o Estado diz que foi a responsabilidade deles, então vai ser realmente esse direito que eles têm. Agora, o valor de R$50 mil, como a gente falou, foi falado em reunião, mas ainda não está certo, já no processo de documentação mesmo, se vai ser esse valor. Mas, por enquanto, vai ser R$50 mil para cada familiar de preso que foi morto nessas unidades prisionais. Adriane. Ok, Danilo, obrigada pelas informações.
E o novo comandante-geral da Polícia Militar foi empossado nesta quinta-feira. Durante a solenidade, o governador do estado também falou sobre as promoções para a categoria, que devem começar a ser pagas em abril, já com retroativos. O coronel Davídio Souza Brandão está na corporação há 29 anos e já assumiu cargos como secretário executivo adjunto da Casa Civil do Governo e chefe da Assessoria de Segurança Institucional do Ministério Público do Estado. Ele assume o cargo deixado pelo coronel Augusto Farias no momento em que a Polícia Militar exerce importantes tarefas no gerenciamento da crise carcerária no Estado. Para o novo comandante, mesmo assim, as expectativas são positivas. Sabemos também da grande responsabilidade que nós temos pela frente, dando continuidade no trabalho do comandante que está saindo, o coronel Augusto, e otimizando os meios que nesse primeiro momento nós temos. Na cerimônia estiveram presentes autoridades como o governador do estado, que falou sobre melhorias para a corporação. Em abril, a gente fazer as promoções que a corporação tanto precisa, evidentemente retroagindo a data correta, fazendo um pagamento parcelado dessa retroação e mais a promoção. E no ano passado, cerca de 180 mil pessoas aqui em Manaus procuraram o Detran por terem problemas na venda do carro. Isso acontece porque, na hora de repassar o veículo, vendedor e comprador não finalizam o processo de transferência do automóvel. E aí, qualquer irregularidade que aconteça recai para quem vendeu o veículo. Mas, para evitar essa situação, o Detran firmou uma parceria com cartórios da cidade. E nós vamos saber os detalhes desse convênio na reportagem de José Augusto e Márcio Souza. Esta mulher não imaginava que vender um carro para um conhecido traria tantos problemas. Ela deixou para o comprador a responsabilidade de informar o Detran, mas ele revendeu o carro sem oficializar a transferência. Eu fui ao Detran, paguei as taxas, fui ao cartório para reconhecer a minha assinatura no DUT, tudo para ele fazer a transferência. Como era um conhecido, eu confiei, né? Só que aí ele passou o carro para frente e aí não falou nada, eu também acabei não cobrando, acabei esperando o retorno dele. E o retorno veio, mas não dele, né? O retorno veio dele como uma intimação para eu comparecer a uma audiência no Tribunal de Justiça, porque o carro que estava no meu nome foi encontrado, foi apreendido numa blitz com drogas. Todos os dias o Detran recebe reclamações de pessoas com multas e impostos de veículos que já pertencem a outros motoristas. Em 2016, 180 mil condutores nesta situação tiveram o nome incluído na dívida ativa do Estado. Então, a gente sempre aconselha a pessoa a procurar, né, o comprador do veículo para que seja quitado os débitos, as multas e também a transferência de pontuação. Agora, é um problema muito sério, porque muitos veículos são envolvidos em assaltos, estão envolvidos em acidentes e o antigo proprietário do veículo é que fica com esse ônus. Muita dor de cabeça pode ser evitada se o vendedor tiver um cuidado bem simples. Na hora de assinar o documento de transferência, ainda no cartório, ele solicita 2 cópias autenticadas e datadas e traz uma delas até o Detran. Com isso, ele fica isento de qualquer problema relacionado ao veículo a partir daquela data. Se a pessoa não tomou esse cuidado, o jeito é ir atrás do dono atual, fazer um novo documento de transferência e informar o Detran. O departamento quer fechar um convênio com os cartórios para que no momento da transferência o órgão seja informado automaticamente. A novidade deve começar a valer ainda este mês. Vender para lojas de seminovos também exige atenção. Mesmo procurando uma loja, procurar uma loja de que tenha uma boa procedência, uma tradição já no mercado e mesmo assim acompanhar. Pedir depois um prazo dessa loja, em quanto tempo ele vai finalizar essa venda, que é a transferência do nome desse vendedor para o comprador, que no caso é a loja, uma cópia do documento final. Isso geralmente em 3 dias, 4 dias já se finaliza essa transferência da titularidade do vendedor para o comprador. E para quem sofre os prejuízos do descuido na hora da transferência, fica a lição. Vender carro hoje é no mesmo dia. Vendeu, procurar o Detran, transferir, não esperar, não confiar, porque era um conhecido, era um amigo e deixou a coisa chegar onde chegou.
A assinatura da parceria entre o DETRAN, Tribunal de Justiça do Amazonas e a Associação de Notários e Registradores do Estado acontece daqui a pouco, às 11 horas da manhã, em um cartório na zona centro-sul da cidade. Então, já que vai haver essa facilidade, não deixe de transferir o documento do seu carro ao vendê-lo e assim evitar dor de cabeça lá na frente. Agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Vamos interagir ao vivo com a Deilson Albuquerque e Micaele Cevalho, que estão na Rádio Acrítica FM. A gente traz ainda os destaques do carnaval. Hoje vamos mostrar o samba enredo de outra escola de samba, a Aparecida. E também tem os detalhes do Central da Folia, o nosso programa de carnaval, que começa amanhã. É um instante só.